Os meus cumprimentos, um texto da nossa reunião de sábado à tarde da Fraternidade Espírita Canaci. Amai os vossos inimigos. Do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. De Allan Kardec, eu disse, o capítulo 12 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou a um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e a da repulsão dos fluidos. Assimilação e repulsão. O contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos não pode significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Isso é perdoar-lhe sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. Quer dizer, perdoar o inimigo sem pensamento oculto e sem condições sobre o mal que nos causem. Não pôr nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenham. Quer dizer, não desejar o mal e até tanto quanto possível desejar o bem. Socorrê-los em se apresentando a ocasião é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. Aquele a quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Sabe que as maldades fazem parte das provas que ele cumpre suportar. O perdão liberta. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. Então, há um dia nacional no Brasil do perdão, que é 30 de agosto. Aquele que no mundo moral se eleva acima da humanidade material compreende que o ódio, o rancor, o alvitariam e rebaixariam. Então valorize. Para ser superior ao seu adversário, é de Allan Kardec esse texto, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha alma maior, mais nobre, mais generosa do que desse último. Não se defina pelos erros que comete, mas pela capacidade de reconhecê-los e de fazer o melhor para consertá-los. A maldade não é um estado permanente dos homens. A maldade não é um estado permanente dos homens. Ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos,
o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. A morte não livra o homem senão da presença material do seu inimigo. Da presença material do seu inimigo. Ele pode perseguir com seu ódio mesmo depois de haver deixado a terra, podendo passar de uma existência a outra. Ou seja, em outra reencarnação, em outra oportunidade de vivência terrena, nas vidas sucessivas. Então, o ódio pode ser prorrogado uma vez ou muito mais vezes. Por isso é que Jesus dizia, perdoa, coloque a sua oferta no altar e perdoa. Porque passando para o mundo espiritual, ela pode continuar a ter pior. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. De um inimigo, pode-se fazer um amigo antes e depois de sua morte. Quer dizer, também nas oportunidades de convívio espiritual. Quando você busca a paz, a malevolência da guerra se desfaz. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações. Obsessões e subjugações. Não está circunscrito ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Mateus 5, 24. Junto, praticamente o sermão da montanha. Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo, para não resistirdes ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. Ainda no capítulo 5 de Mateus. Retribuí o mal com o bem. Não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Repetindo. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus pode nos dar a força de suportar pacientemente os golpes contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Dirigi vossos olhares para a frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoado pelas coisas da terra. Quando a caridade for a regra de conduta, teremos essa máxima. Não façais aos outros o que não quiseres que eles vos façam. Os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus como nós e, consequentemente, nossos irmãos, para quem Deus providenciará recursos e caminhos dentro da mesma bondade com que age em nosso favor. Quer dizer, é Deus de todos. Então, todas as criaturas, amigas ou inimigas, são nossas irmãs. Todas são filhas de Deus. Temos muito a dever aos amigos pelos estímulos com que nos asseguram isso na vida. Mas não podemos esquecer que devemos bastante aos nossos inimigos pelas oportunidades que nos proporcionam no sentido de retificarmos os próprios erros. Quer dizer, tanto amigos como inimigos nos ajudam, uns pelo estímulo, outros pela oportunidade de termos ideia dos nossos problemas, dos nossos sentimentos contrários, dos nossos erros. O adversário é mais propriamente aquele que suga a nossa alma, a feição do lavrador que cava a terra, a fim de que produzamos
na seara do bem. Então, o adversário, o inimigo, é aquele que nos chama a atenção para os problemas que nós sofremos, para as nossas dificuldades, para os nossos erros. Então, é como aquele que sulca a nossa alma, a feição do lavrador que cava a terra, a fim de que produzamos a seara do bem. Então, ame os seus inimigos. O amor pelos inimigos dar-nos-á excelentes recursos contra o desajuste circulatório, a neurose, a loucura, a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. Orando em benefício dos que nos ferem, evitamos maiores perturbações em torno de nós mesmos. Então, nosso inimigo é o nosso mestre, mais perfeito para o fortalecimento do amor. Uma atitude respeitosa para com os adversários nunca nos rouba tempo ao serviço. Amando os inimigos e entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade, eliminamos 90% dos motivos de aflição e aborrecimentos. O silêncio de Deus é a maior prova de que quando você ora, ele se cala para ouvir a sua voz. Estamos terminando. Abençoando o silêncio que nos criticam ou golpeiam, protegemos com mais segurança os interesses do trabalho que nos leva a Deus. A serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos para que as preocupações com eles não nos destruam. O amor pelos inimigos não nos rouba a paz da consciência. Do livro Bênção de Paz, de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico.